Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. É um prazer estar convosco mais uma vez na gravação de mais um vídeo. Que Deus e os céus nesse dia te guarde e te abençoe, que as bênçãos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó repousem sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu quero vos cumprimentar com a gloriosa paz do Senhor. Eu cumprimento a todos, independente da sua religião, se você frequenta, se você faz parte de algum grupo religioso ou não. Eu te cumprimento na paz de Deus, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim, por você e para salvar toda a humanidade, tá bom? Que as bênçãos do céu sejam derramadas sobre tua casa nesse dia. Mais uma vez, nós vamos aqui compartilhar o nosso conhecimento. Deus é interessado que você conheça a sua palavra. Através do conhecimento da palavra dele que ele nos deixou, você passa a conhecê-lo, as suas obras, os seus atos, a sua relação com toda a humanidade. Então, nesse dia, vamos compartilhar aqui um pouco de conhecimento no canal Palavras Vivas. E a palavra que eu tenho da parte de Deus neste dia para o vosso coração está no livro do profeta messiânico Isaías, versículo de número 9 e o versículo de número 10. Vamos fazer aqui um comentário sobre esta palavra aqui, tá? Palavra de Deus que é viva e eficaz e que penetra até a divisão da alma e do espírito. Profeta Messias, capítulo 46, versículo 9 e o versículo 10, que diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim. Preste atenção aqui neste ponto, que é bastante importante naquilo que nós vamos falar nesse dia. Deus está dizendo pela boca do profeta Isaías que ele somente é Deus, não há outro Deus além dele. E que ele faz o quê? Ele anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade, anuncia as coisas que ainda não sucederam. Preste atenção que nós vamos dar ênfase nesses pontos aqui. Deus está dizendo que anuncia o fim desde o princípio, e que desde a antiguidade anuncia as coisas que ainda não sucederam, que ainda não aconteceram, que digo ao meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus está dizendo pela boca do profeta messiânico Isaías que ele é um Deus e não há outro Deus além dele, não há outro Senhor além dele. Somente ele é Deus nos céus, na terra e debaixo da terra. E que ele realiza as suas obras, e que uma das suas obras é anunciar o fim. E desde a antiguidade ele anuncia as coisas que ainda não aconteceram. É exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre as coisas que ainda não aconteceram. Segundo Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, Deus diz ali na sua palavra que as coisas escritas e reveladas, os israelitas estão dizendo, as coisas escritas e reveladas são para nós e para os nossos filhos, mas aquilo que Deus não revelou, as coisas ocultas que estão escritas, são para o Senhor, são para Deus, mas as que estão reveladas são para nós. Então Deus revela na sua palavra o fim, aquilo que ainda não aconteceu. Quem é o homem que não tem curiosidade pelo futuro, pelo que vai acontecer? Todos nós temos essa curiosidade. Pessoas pagam dinheiro aos seus líderes religiosos, líderes espirituais aí, e esses líderes espirituais têm a responsabilidade de dizer, algo sobre o futuro, sobre o que vai acontecer com aquela pessoa. E quem não pagaria uma grande soma de dinheiro para saber do seu dia de amanhã, para saber do seu futuro? O homem sempre foi assim e sempre vai ser assim. Vai ter uma curiosidade imensa para saber do seu futuro. Mas Deus diz que é Deus, é Ele próprio que anuncia o fim, que anuncia as coisas que ainda vão acontecer. Dentro desse estudo que nós estamos falando aqui, a palavra é escatologia. Escatologia, que significa estudo sobre os últimos acontecimentos, sobre aquilo que ainda vai acontecer. Mas é bom nós estudarmos aquilo que ainda vai acontecer, mas nós precisamos nos focar em algumas coisas para que nós não cairmos em contradição.
Primeiro que precisamos estudar a escatologia, mas com base bíblica, centrada no que a Bíblia diz. Todo homem tem uma curiosidade pelo futuro, mas é só Deus que realiza ou que nos revela o futuro através da sua palavra profética. E talvez eu possa até dizer assim, alguém será que poderia ter base para saber do teu futuro? Alguém poderia ter alguma base para saber o que vai acontecer com você no dia de amanhã? Ou seja, será que o teu futuro estaria escrito na palma da tua mão? Será que o teu futuro estaria escrito nas cartas, nos búzios, nos tarô, nos astros, nas estrelas? Será que o teu futuro estaria escrito aí? O que a Bíblia fala acerca dos acontecimentos do futuro? Preste atenção. Deus, ele é onisciente e pela sua palavra profética, Deus participa aos homens as coisas que em breve vão acontecer. Por ele ser onisciente e por Deus conhecer o futuro, porque Deus é o próprio futuro, Deus vai antecipar a história da humanidade através da sua palavra profética. Então, fique bem certo disso, que não há outra fonte de conhecimento real sobre o futuro a não ser a própria palavra profética. O próprio Jesus falou sobre acontecimentos futuros. Lembra quando Jesus foi entrando no templo e mostrando a beleza do templo para os seus discípulos? E Jesus disse que não ficaria aqui pedras sobre pedras, que não seriam derrubadas. Ou seja, Jesus estava falando sobre aquilo que iria acontecer no ano 70 depois da sua morte, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo de Jerusalém. Jesus falou, veja que Jesus falou sobre acontecimentos futuros. Os discípulos ficaram curiosos e perguntaram a Jesus quando acontecerão essas coisas. Jesus disse, não vos compete saber o tempo ou aquilo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então tem coisa que nós não devemos saber, mas tem coisas aqui que Deus nos deixou escrito para que nós não fiquemos perdidos, né? Mas Ele nos deixou sinais de que grandes coisas vão acontecer no futuro. E um dos eventos escatológicos e um dos acontecimentos históricos que breve vai acontecer, todos nós sabemos, Deus registrou na sua palavra profética, segundo 1 Tessalonicenses ali, vai dizer que ele descerá do céu com alarido de trombeta e com voz de arcanjo, e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e nós, aqueles que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Então, um dos primeiros eventos escatológicos que toda esta terra vai passar, e é um acontecimento que Deus na história já nos antecipou, é o desaparecimento de milhares e milhares de pessoas em todas as partes do mundo quando Cristo se manifestar nas nuvens do céu. Esse é um dos primeiros eventos escatológicos, um dos primeiros acontecimentos que Deus anuncia. Desde o início Ele disse que Ele anuncia as coisas que breve vão acontecer. O nosso papel nos acontecimentos futuros, sabendo disso, é estar preparado para grandes eventos que Deus nos deixou escrito na sua palavra. Então Deus disse assim, quanto mais alvas forem as suas vestes, e que em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e nunca falte o azeite na tua botija. E aquele que é santo, santifique-se ainda. O que é justo, justifique-se ainda. O que é sujo, suje-se ainda. Portanto, estarmos preparados para grandes eventos que Deus nos deixou escrito na sua bendita e preciosa palavra. E um desses acontecimentos é o arrebatamento da igreja. E Cristo breve voltará para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Que Deus te abençoe neste dia grandemente a tua vida. Fica com Deus, mas fique atento, tá bom? Fique atento. Deus nos deixou perdido, nos deixou uma bússola para nos orientar, que é a sua preciosa palavra. Bom, então fique atento, fique esperto, fique, como diz o ditado, fique ligeiro, porque Jesus breve vem buscar a sua igreja conforme a tua palavra. E desde a antiguidade, Deus já anuncia essas coisas. E Deus anuncia e faz-nos ver através da sua palavra profética as coisas que em breve vão acontecer.
Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Guarde essa palavra no vosso coração, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.